Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Dia 20 de setembro de 2020. A Igreja celebra hoje o 25º domingo do tempo comum. E o Evangelho da liturgia de hoje é tirado do livro de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Nesse Evangelho, Jesus conta aos seus discípulos a parábola dos trabalhadores da vinha. A parábola fala de um proprietário da vinha que saiu ao longo do dia, vários momentos do dia, para contratar trabalhadores. E que, ao findar do dia, ele mandou o seu administrador efetuar o pagamento àqueles trabalhadores, começando pelos que foram chamados por último. E esses que foram chamados por último receberam cada um denário. Depois então vieram os outros que tinham começado a trabalhar desde cedo. Vendo como tinham sido pagos da última hora, eles ficaram na esperança de receber mais. Mas eles também receberam apenas o denário que lhes tinha sido prometido. Naturalmente, eles reclamaram contra o patrão, que pagava o mesmo valor aos que tinham trabalhado apenas uma hora e a eles que tinham suportado o peso do cansaço e do calor do sol durante todo o dia. Aí então vem a explicação do proprietário da vinha a um dos que reclamavam. Meu amigo, eu não estou sendo injusto para contigo. Nós não tínhamos combinado que receberias um denário? Então, toma o que é teu e vai em paz. Se eu quero dar a este último mesmo o que dei a você, eu não tenho o direito de fazer com meu dinheiro o que eu quiser? Ou será que está vendo como aos olhos o bem que eu estou fazendo? A queixa é que os primeiros operários reflete justamente uma mentalidade de inveja e que normalmente domina o coração do homem. O invejoso, quando ele vê alguém feliz, ele se entristece com a sua alegria. Mas o patrão, através de Jesus, ele denuncia a inveja que tal queixa esconde. O proprietário cumpre a justiça, entregando o que for estabelecido com os primeiros. Receber o denário habitual de uma jornada de trabalho. Mas, além disso, ele também sente compaixão e se compadece daqueles que foram chamados por último. Se eles recebessem um valor proporcional aos seus méritos, às horas que foram trabalhadas, eles não receberiam o suficiente para o seu sustento e o sustento das suas famílias. O proprietário, então, ele é generoso com os últimos, mas, observem, sem ser injusto com aqueles que foram chamados primeiros. Esta parábola ela é dirigida aos fariseus, que eram os povos observantes da lei de Moisés, mas que eram pessoas incapazes de assimilar conceitos como o amor, como o perdão, fechando assim o caminho de Deus para os pobres, ignorantes, pecadores, para os publicanos e marginalizados. E criticavam Jesus porque Jesus acolhia esses pecadores, como fez com Maria Madalena, como fez também com o publicano Zaqueu e com muitos outros que encontrou durante o seu caminho. Assim é que age Deus. Deus oferece a todos o espaço em seu reino de salvação. Este reino é um dom oferecido por Deus e é oferecido a todos, sem qualquer exceção. Cristãos de primeira hora ou de última hora são filhos amados do mesmo Pai. O dom de Deus, ele se destina a todos por igual.
A parábola de hoje, ela nos convida a perceber que Deus oferece gratuitamente a salvação a todos, aos primeiros e também aos últimos. Os últimos são os pecadores que Jesus veio buscar e que, convidados por ele, eles também entram no âmbito da misericórdia de Deus. O ocaso que se pode destacar como um sinal do amor gratuito do Senhor, como dos operários da última hora, foi o caso do bom ladrão, né? Que foi crucificado ao lado de Jesus, que conseguiu o acesso ao reino de Deus no último instante, no último momento da sua vida. A ele Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Também muitos outros santos tiveram este privilégio. É o caso, por exemplo, do próprio Mateus, que escreveu esse evangelho de hoje. Antes de ser chamado por Jesus, ele desempenhava a profissão de publicano, cobrador de imposto. E por esse motivo ele era considerado um pecador público. Mas tudo mudou quando Jesus disse a ele: segue. Ou então, publicano, cobrador de imposto, considerado o último, ele se converteu imediatamente em discípulo de Cristo, pregando o Evangelho até o dia do seu martírio. Ele é, portanto, o exemplo de duas realidades. Não só se converteu, mas também foi o que trabalhou até o fim, ganhando do Senhor a graça de merecer morrer por sua causa. Essa parábola mostra a gratuidade e a universalidade da salvação, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é generoso. Esse denário oferecido pelo patrão aos seus operários representa a vida eterna, dom que Deus reserva para cada um de nós, para todos aqueles que ouviram, atenderam o seu chamado, que teve a sua vida guiada por sua palavra, pelos seus ensinamentos, e é cada um de nós. Cada um de nós que se alimenta da palavra do Senhor e se alimenta da Eucaristia também nas missas aos domingos. E que a todo momento agradece ao Senhor pelas maravilhas que Ele realiza nas nossas vidas, né? E acredita que a nossa própria vida já é um dom de Deus. Peçamos então a intercessão da Virgem Maria, Mãe da Igreja, para que nós saibamos corresponder com dignidade à alegria, o convite do Senhor, que a todo momento Ele nos chama a segui-lo, e que nós possamos estar entre aqueles que são bons e fiéis operários da vinha do Senhor. Assim seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, desça sobre você, desça sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom domingo, dia do Senhor.